Beleza? Beleza? Oh, meus caros! Meu abraço fraternal a vocês. Beijos, boa. Né? Ó, nós juntos aí. Ó o tema. Fulvestre. Fulvestre. Imagine que o Raul pediu que eu fizesse, né, um bate-papo aí com vocês e questões que ele selecionou para vocês, né? Uma síntese, uma espinha dorsal. Gostou do termo espinha dorsal? Que é uma prova fulvestre. Primeiro, nós estamos falando do quê? Fulvestre. Olha que legal. Né? Falar de segunda fase do vestibular mais importante, né? Da principal universidade da América Latina. Olha que legal, estou falando com meus futuros colegas de universidade. Você vai fazer um juramento, hein? Tem que fazer também, você vai fazer um juramento. É, meu caro. A Universidade de São Paulo. Que legal. Que bacana. Ó, história FUVEST. Muitos consideram a prova de história da FUVEST, segunda fase, uma das melhores provas do Brasil. É interessante por quê? Porque o grau de dificuldade das questões de história, segunda fase FUVEST, é maior. Aliás, houve alguns anos, a história foi uma das provas que fazia com que você tivesse notas muito baixas. Tá? É interessante. Por quê? Porque a prova da segunda fase FUVEST, tradicionalmente, é uma prova muito inteligente. E raramente, você me conhece, eu falo disso de questões de vestibulares, né? Já estou nessa lida aí há alguns anos, uns muitos anos, né? Esses cabelos brancos que eu digo. É uma prova muito bem elaborada. Por isso que raramente você tem questões anuladas. E, além de muito bem elaborada, é uma prova que procura associar essa ponte presente e futuro. Ela quer que o candidato seja um candidato, além de esclarecido, de ter uma certa bagagem, né? Mas um candidato que saiba dissertar. E se você recorda, quando eu comentei sobre a prova da Unicamp, aliás, parabéns, se você fez a segunda fase da Unicamp, lembra que teve umas dicas ali que foram fundamentais, né? Estavam lá na prova. Mas, enfim, eu lembro de ter dito a você, a gente comentou da Unicamp, que a segunda fase, ela é necessário você ter alguns macetes. Primeiro, obviamente, né, a calma, a tranquilidade em fazer a prova, porque você já está com um pé, praticamente, numa boa universidade. E é fundamental, olho no olho, você observar aquilo que eu sempre te oriento. O autor, o nome do texto. O texto te dará as dicas da pergunta. E a tua pergunta, não fugindo do texto. Eu sei que são coisas básicas, né? Mas muitos elementos pecam por não ser simples, buscar o básico. E, além de tudo, mostre ao examinador que você tem um vocabulário
melhor, né? Evitando aquelas coisas de lugar comum, né? Você já sabe disso quando você faz redação, etc. E o Raul, ele, quando selecionou essas questões, que inclusive são questões que você já tem no gabarito, né? O gabarito feito por nós, eu quero que você leia o gabarito, obviamente, mas eu quero que você enxergue formato, o formato da prova FUVEST segunda fase. Formato. Né? E como você tem o gabarito, que nós vamos fazer juntos, fique tranquilo, o gabarito você já tem. Isso que ele deixa para você, você já tem. O que eu quero? Eu quero que você procure enxergar um pouco além. Além do gabarito que nós deixamos para você, que você procure enxergar a questão, enxergar como é um modelo, tá? E se você estivesse fazendo a prova. Como se você estivesse fazendo a prova. Naquele momento. Tá? Ou pegue as questões, independente do gabarito. Pegue as questões, independente do gabarito. Tem que responder essa prova. Tranque-se num canto, né? Como se estivesse em um ambiente, fala, deixa eu ver como é que eu respondi aqui. O que eu deixei de responder? O que eu respondi a mais? É isso que eu quero de vocês. Só isso. Tá? Faça um teste. Como é que você está? Você não vai falar que você vai aprender agora. Você recorda, vê como é que estão os seus conhecimentos. Faz essa autocrítica. Pegue essa prova. Porque algumas questões aí são muito boas. Né? Vamos juntos? Então, vamos lá. Com calma, muita calma nessa hora. Eu estou junto com você. Né? Vamos lá, meus caros. Comigo. Olha essa questão de número 1. Né? Brasil, colônia. Certo? Brasil, colônia. Olha lá, ó. Arquivo histórico ultramarino. Arquivo histórico ultramarino. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá? Vamos ver? Vamos enxergar como se estivéssemos na prova? Projeto de novo aposento. Novo aposento para os índios da aldeia de São Miguel, na margem do rio Guaporé. Olha a data. 1765. 1765, século XVIII, década de 60. O que vem na tua mente? Nada? Peraí. Esse é o período, por exemplo, de mineração, interiorização, Pombal. Está percebendo? Antes você lê a questão. Né? Século XVIII, século das luzes. As luzes vêm na tua mente, ameaçam o antigo regime, tanto que você vai ter o despotismo esclarecido. Lembra daqueles absolutistas iluminados, letrados? E o maior em Portugal foi o Pombal. Vamos puxar pela memória. Agora vamos ver a planta. Ver o que a gente pode notar. Ele diz assim, ó, esta planta foi elaborada no contexto de uma nova política estabelecida pela coroa portuguesa para suas possessões na América durante o período pombalino, 1750 a 1777. Pombal. Você lembra que o Pombal, esse déspota esclarecido, né, conselheiro, ministro
do rei Dom José I, você não pode esquecer que Pombal é um reformista. Despotismo esclarecido. Reformista. Entrega anéis para preservar os dedos. Você fará reformas. Reformas para modernizar o antigo regime e preservar seus privilégios. Aliás, estão lembrados quem foi o maior déspota? Foi uma mulher. Uma mulher. Catarina, da Rússia. Se você recorda, o Pombal adotou uma política de modernizar o Estado português, inclusive reduzir a dependência de Portugal com o capitalismo inglês. Para que os ingleses odeiam. Né? Só que o Pombal será responsável também por um arroxo do pacto colonial. Ele tomou inúmeras medidas em relação ao Brasil. Só para você resgatar a tua memória, antes da gente ler. A mudança da capital, proibir a escravidão indígena, um renascimento agrícola do Brasil, como, por exemplo, o algodão. Algodão, século XVIII, terra. Lembra a derrama nas áreas mineradoras? A cobrança dos tintos atrasados? Um homem muito esclarecido. Vamos ver a planta. A planta. Tente enxergar a planta antes de lermos perguntas. O que você nota nessa planta? Sabe o que chama a atenção? Me chama a primeira vez quando você vê essa planta. Né? Olha o número 1. O que é 1? A igreja. Olha a localização. Notou? Agora, chama também a atenção o número 5 e o número 4. Notou? Casa do diretor. Não sei se você observou. Né? E o número 4. A casa do padre. Você percebe que, estrategicamente, tanto a igreja quanto a casa do diretor e do padre estão localizados nessa planta? Vamos lá? Por isso que eu quero que você enxergue essas coisas. Vamos lá, como se eu estivesse fazendo uma questão, prova da FUVEST, né? Pergunta-se o item é: identifique. Identificar 2 elementos que contrastam a organização espacial, né? O espaço das comunidades indígenas, com a organização proposta pelos poderes. Olha que questão, hein? Indique, não sei explicar, indique 2 elementos que são um contraste da forma como os ameríndios organizam esse espaço geográfico com a forma que a coroa quer. Bacana, né? Por isso que é importante observar a planta. Por exemplo, você notou a resposta que nós demos aqui? Olha só. Organização espacial da sociedade indígena. Como é que é a organização feita pelos índios? Você já deve ter visto isso várias vezes. Aquelas tábuas, né? Olha a resposta. Primeiro, tranquilo, né? Você não tem essa hierarquia na organização. É uma comunidade. Então já começa por aí. A ideia do comunitário já é oposto à ideia de você ter privilégios, ter uma hierarquia. Por isso que eu falei para você observar a igreja na região central. Notou ou não? Olha lá. Quando você vê, por isso que colocamos isso aqui, ó, dispostas de forma circular.
A organização ameríndio, geralmente você vai ver, né? Todos, inclusive em todas as entradas, todas, né? Como se imagina um círculo. Não é dessa forma que a coroa quer. Olha que legal, gente. Bacana, né? Por isso que foi colocado aqui, ó, essa forma circular, né? A inexistência, aí, ó, notou não? De locais destinados a funções específicas. Fica claro isso? Lembra, aquela organização do ameríndio, você tem o círculo. Sim? A ideia é comunitária. Você não tem o local específico, a casa do padre, a casa do diretor, a casa do chefe. Você não tem isso. Comunitário. Não é? Por isso que eu queria que você lesse. E não é à toa que no fim da resposta, fizemos questão de frisar o quê? Que o europeu está apoiado no quê? Na racionalidade do iluminismo. Para quê? Para ter um maior controle. É uma forma de você ter um maior controle, lembra-se? Por isso que é legal essa questão. Né? Beleza? Olha o item B. Descreva as principais diretrizes políticas e culturais. Eu poderia ter estado econômico, que é o que a maioria só estuda. Né? Político e cultural. Do projeto Pombalino para a população ameríndia. Não é à toa que, quando você leu a resposta que nós deixamos, o que é importantíssimo? Você falar de Pombal e ameríndios. Você lembra que Pombal perseguiu os jesuítas, tanto em Portugal quanto no Brasil. E jesuítas têm influência sobre o ameríndio, as missões. Lembra? Você não esqueceu que Pombal vai proibir a escravidão ameríndia. Ele acabou, né, com a escravidão dos ameríndios aqui no Brasil. E por que ele faz isso? Porque ele é bonzinho? É claro que não. Né? Há um interesse, inclusive político. Lembram-se que Pombal vai incorporar ameríndios a tropas militares? Afinal, quem conhece melhor o território do que o ameríndio? Como batedores. E no sul do Brasil, por isso o texto, no sul do Brasil, era a região mais vulnerável. Fronteiras, lá no sul. Lembra os conflitos? Percebas. Principalmente se você vai prestar, ou prestou, ou pretende prestar no sul do Brasil. Essa região é uma região de conflitos. Jesuítas estão sendo perseguidos. Os jesuítas podem utilizar quem? O ameríndio, né? Como irá utilizar nessas guerras. Pombal fará o mesmo. Utilizando o ameríndio nesses conflitos, nessas guerras de missões. Por isso que você deveria ler. Agora, eu fiz questão de frisar na resposta uma medida que poucos citaram. Matrimônios. Pombal, inteligentemente, vou ficar mais próximo de você. Inteligentemente, ele utilizou-se de matrimônios, puxando a cadeira, tá? Como forma de quebrar resistências. Se você recorda, acho que melhorou, né? Se você recorda, lembram de Alexandre? Fez a mesma coisa. Tanto que quando a gente fala do Alexandre, lembram da diferença entre helênico e helenístico? Aquela fusão, né, cultural, até racial, de valores. Por isso que eu citei isso também na tua resposta. Né? Pombal é um homem esclarecido. Beleza? É isso que eu quero de você. Que você amplie. Mas vamos lá. Não é assim, não.
Observem essa questão de número 2. História da devastação da Mata Atlântica. Ó. O café. Tudo a ver, né, com devastação da Mata Atlântica. Passou a ser o produto das grandes fazendas doadas em sesmarias. Enquanto a corte portuguesa residia no Rio de Janeiro, 19, na verdade, o café foi a salvação da aristocracia colonial. Foi também a salvação da corte imperial, que, assediada por rebeliões regenciais, regente do período, né? E duramente pressionada a pagar pelas burocracias civil e militar necessárias para consolidar o Estado. Foi resgatado pelas receitas do café, que afluíam para a alfândega do Rio de Janeiro. Caso as condições de cultivo tivessem sido mais favoráveis ao café, nas distantes e rebeldes cidades do Recife, Porto Alegre, São Luís, seriam geradas forças centrífugas que teriam dividido o Brasil. Interessante. Item A. Aliás, quando a gente fala café, que acho que foi a primeira coisa que você grifou no texto, né? O que veio na tua mente? O café modernizou, mas ao mesmo tempo atrasou o Brasil. Estão lembrados dessa dica? Vamos lá. Indique, só indicar, a localização geográfica do café no Império do Brasil, né? Mencionando qual foi sua maior área produtora. E tem lá para não zerar, né? É um pouquinho. A resposta é tranquila. Mas quando você falar do café, por isso que na resposta, né? Vale do Paraíba e Oeste Paulista, né? Rio Paraíba do Sul, Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Paraíba do Sul. E a principal área que vai superar será o Oeste Paulista, né? Que é bem tranquilo aí. O que eu quero que você recorde? Você lembra que o café foi introduzido no Brasil, lá na região norte, como uma droga do sertão? Lembrados? Né? Ervas medicinais, né? O café tinha um papel de droga do sertão. Com a mineração, o café deslocou-se das áreas mineradoras. Por isso que é importante a região do sul de Minas. Por isso que é importante a região do quê? Do Vale do Rio Paraíba do Sul. E o café, então, torna-se um produto, né, inclusive, tá, energético, muito importante. E o café vai trazer uma nova elite, vai mudar o Brasil, né? Moderniza e atrasa. Aí, no item A, a gente respondeu assim, ó, Oeste Paulista, né? Província de São Paulo. Esta última, província de São Paulo, foi o principal centro produtor. Quero que você responder. Olha, São Paulo vai ser o principal centro produtor. E para, né, justificar o que eu estou dizendo, eu citei aí, favorecido, né, por vários fatores. Eu citei alguns. Tá? Por exemplo, o solo. Lembra basalto? Aquela região de Ribeirão. Lembra basalto? Terra vermelha. Róssia. Você não esqueceu o vermelho em italiano, né? Róssia. Lembra? Você tem uma série de fatores, por isso que Santos vai ficar importantíssimo, né? Ferrovia, a imigração. Você poderia citar outros, além do que eu citei aí para você. Tá? Olha o item B. Item B que foi legal. Caracterize a economia
das províncias entre 1835 e o 1845, que se rebelaram contra o poder. Então, olha que legal. Aí está o grau de dificuldade da questão. Províncias que se rebelaram no período regencial, certo? As revoltas regenciais, e também no início do segundo reinado. Bacana, não é? Aí estaria o grau de dificuldade. Por isso que deixamos aí para você. Por exemplo, olha a Bahia. Né? Quais são as revoltas? Os malês, lembram? Negros muçulmanos. Malês eram negros muçulmanos, você não esqueceu? A Sabinada, que é um movimento republicano. Lembra do doutor Francisco Sabino? Lembra que a Sabinada, além de republicana, era separatista de caráter provisório? Você recordar? Mas a questão não era isso. Quais são as riquezas econômicas da Bahia? Olha aí. Ó. Certo? Aí vem junto. Ó, aí estão todas as revoltas. A Bahia, tá? Cabanagem. Sabe o que você poderia ter citado aqui na cabanagem? Eu coloquei um extrativismo vegetal. Você poderia ter citado o quê? As drogas. Inclusive, você não esqueceu que a cabanagem é o único da história do Brasil que um dia as massas chegaram ao poder, tentando estabelecer um governo popular, né? Vai ser massacrado. Cabanagem, lá no Pará. O Rio Grande do Sul, né? Lembra um charque? Por isso que está aí, ó. Mulas. Poderia ter citado a produção também de mulas. Né? Não é à toa que esse tema aí, ó. A pecuária. Tá? O Maranhão. Maranhão é o quê? Lembram? Maranhão, a balaiada. Lembram da cidade de Caxias, que foi massacrada por aquele capitão Luiz Alves de Lima e Silva, que recebeu o título de Caxias? Mas observa, Minas e São Paulo, revoltas liberais. Inclusive, essas revoltas liberais, os líderes são maçons. Feijó está envolvido. Tá? Lembram? Tobias de Aguiar. Tá? Enfim, essa é para você ler, essa resposta. Certo? Bom, vamos forçar um pouquinho. Notem a questão de número 3. Karl Marx. Um texto de Karl Marx, escrito em 1861. Aí quando você vê Karl Marx, né, o pessoal geralmente já está pensando no marxismo, né, comunismo, etc. Só que você não pode esquecer que Marx ele observa a história numa ótica econômica. E aí vai envolver a luta de classes. Estão lembrados? Né? Lembram-se? Modos de produção. Vamos ler os textos juntos. Há meses, jornais londrinos, né, têm repetido a mesma ladainha a respeito da Guerra Civil Americana, a Guerra da Secessão. Enquanto insultam jornais, os estados livres, né, do norte, defende-se ansiosamente contra a suspeita de simpatizarem com os estados escravistas do sul. Seus argumentos são basicamente o seguinte: a guerra entre norte e sul é uma guerra de tarifas entre um sistema protecionista, né, e um sistema de livre comércio. A Inglaterra, claro, está do lado do livre comércio.
Ademais, a guerra não está sendo travada sobre qualquer questão de princípio. Ela não se refere ao problema da escravidão, mas sim centra-se nos desejos de soberania do norte. Bem nítido o texto, né? Ele diz assim, com base no texto. Aí que vem as pegadinhas, né? Lavar as cordas vocais. Com base no texto. Então não pode fugir. Explique os fundamentos econômicos e políticos da guerra civil. Não é tranquilo? Não está no texto a resposta? Por isso, né? Olha aí, para o Marx, a guerra não está sendo, do ponto de vista econômico, travada entre interesses do protecionismo, né? Porque o protecionismo, né, evita essa concorrência externa, ampliaria mercados internos para os produtores do norte. E o livre cambismo defendido pelas elites agroexportadoras do sul. Aqui, ó. Sim? Né? Consequentemente, por isso que está aí. Isso não afeta também o aspecto político. Por isso que eu falei, lê a resposta. Questão da autonomia. Ele fala no texto. Se refere né, à questão da autonomia. Mas você notou que, segundo Marx, no texto, os jornais não tratam da questão, que também é um cerne, uma questão importante desse conflito, que é a questão da escravidão. E entender, com base no texto e na imagem, Luther King, né? O pastor Martin Luther King, movimento dos direitos civis, não confunda, década de 60, 1960, luta por direitos civis, a igualdade dos direitos. Então, quando você fala assim, é o movimento do racismo, não. É um movimento político da igualdade de direitos. Como, por exemplo, o direito de você frequentar a mesma universidade. Direito ao voto eu já tenho. Eu quero exercer essa igualdade para exercer. Certo? É o que você não esqueceu. Né? Negros, lembra? Deveriam estar lá no fundo do ônibus. E aí, como protesto, nós, negros, não vamos mais pegar essa empresa, né, que fornece esses ônibus. E ela vai ter prejuízo. Estopim, né? Rosa. Item B. Com base no texto e na imagem, na qual aparece com destaque Martin Luther King, o pastor, relaciona o movimento político a que se refere essa imagem com os resultados da guerra civil. Olha a resposta que nós deixamos para você. Tá aí. Luther King liderou na década de 60 a luta em prol dos direitos civis. Certo? É assim que se responde. Luta dos direitos civis. Tá? Só que não esquece. Década de 60, você está vivendo o quê? Que eu falei inúmeras vezes com vocês. Apogeu da Guerra Fria. Sim? Apogeu da Guerra Fria. Não só a corrida armamentícia, como você tem a corrida espacial. Sputnik, lembra? Satélite, iniciou isso. Lembram de Gagarin, né? Que visitará, inclusive, a cidade de Campinas. Instituto Agronômico aqui em Campinas.
vai ser condecorado no Jânio Quadros, em Brasília. Década de 60, Cuba, Muro de Berlim, apogeu da Guerra Fria. Só que isso traz a insegurança, o risco do holocausto nuclear. Não é à toa que jovens, lembram disso? Jovens se rebelaram. Jovens têm utopias, que muitas se concretizam. Se rebelam. Se rebelam através da contracultura. Isso é muito importante você ter em mente. A contracultura. Se rebelar contra os valores estabelecidos, morais, sexuais, religiosos, comportamentais. Não é à toa, e falei inúmeras vezes com vocês, o poder da juventude, os powers. E entre os powers, eu tenho também o Black Power, que também estará associado à luta pelos direitos civis. Não é à toa que quando você fala de Black Power, você tem ícones. Luther King, sim, mas identificado com essa luta de direitos. Como você tem, por exemplo, Malcolm X. Uma outra forma de lutar. Lembram Panteras? Lembram Olimpíadas, 1968, México? Que é o apogeu desses powers. Então, não confundir. Então, comigo. Por isso que eu citei aí na tua resposta. Observe. Luther King, para você fazer uma associação, né? Liderou, na década de 60, a luta pela igualdade, né? Dos direitos civis. Sim? Aí eu acrescento. Tais direitos eram limitados, eram restringidos. Sim? Principalmente nos estados sulistas. São restringidos. Tá? E essa restrição, ela ocorre desde o fim da guerra. Por quê? O que você tem que fazer a relação? Você não pode esquecer que a guerra da secessão, ela trouxe avanços para os negros. Negros lutaram na guerra pelos estados da União. Tá lembrado? Por exemplo, a guerra acaba em 1865. Em 1865, Abraham Lincoln assina o fim da escravidão. Se você recorda, aquela pegadinha, durante a guerra, foram aprovadas leis para abolir a escravidão no Sul, nos Estados do Sul, que não vão aprovar, mas foi uma jogada inteligentíssima para desestabilizar a economia do Sul, para incentivar fugas, etc. Após a guerra, foi abolida a escravidão. Você vai ter outras leis, como, por exemplo, permitir o voto de negros, masculino, né, alfabetizado, etc. Então, você já tem esse direito, mas muitos estados não vão permitir que sejam exercidos. Por isso, a luta pelos direitos. Beleza? Por isso que eu dei essa resposta aí para você. Tá bom? A questão de número 4, essa você vai pôr um asteriscozinho nela. A questão foi considerada difícil. Comigo. Nicolau Sevenko, a qual eu tive a honra de ter sido aluno do professor Nicolau Sevenko, na Universidade de São Paulo. Olha que legal o texto.
as muralhas invisíveis da Babilônia moderna. Nós temos muitas, né? Comigo. De acordo com o professor Nicolau Cervenka, né, a metrópole moderna tem esta característica. Ela difere das cidades anteriores justamente porque não tem muralhas. O que me parece, no entanto, é que as muralhas não desapareceram. O que houve é que elas perderam a sua visibilidade. A sua visibilidade. Olha que interessante. O professor Nicolau Cervenka está falando da questão dos muros, né, das muralhas. Aliás, parece que a gente, nas metrópoles, na nossa civilização moderna, nós perdemos outras visibilidades. Né? Você consegue enxergar algumas ficaram invisíveis? Percebeu? Enxergar aquilo que era invisível. Tem vários. Inclusive de valores, né? Vamos ver a questão. Item A. Espírito. A função atribuída, né, às muralhas nas formações urbanas anteriores e às metrópoles modernas. Bacana o item A, né? Você lembra que as muralhas, por exemplo, desde a Idade Média, por exemplo, você lembra as cidades sendo muradas, a forma de você protegê-las, né? Lembra nas invasões bárbaras? O alvo são cidades. Tá? Não é à toa que você tem um portal na qual você controla o que entra e o que sai. Por isso que o item A, acho que você, quando lê, é bem tranquilo, né? Concorda? Tá? Observe o item B. Identifique comentando dois exemplos de muralhas das cidades, das metrópoles modernas. São tantos, né? Exemplos de muralhas modernas. Por exemplo, você mora talvez num condomínio, né? Vai entrar nesse condomínio, tem uma muralha moderna. Não é à toa que eu citei, por exemplo, o shopping center, né? A Meca, com muitos elementos na nossa era moderna, né? O point no shopping. É tão comum a gente ver discriminação, né? A balada sua, da balada da periferia. Tem vários tipos de muralhas modernas. Por isso que né, eu gostaria que você observasse na resposta que nós deixamos a ideia do público e o privado. Você tem muralhas públicas e muralhas privadas. Né? A universidade, por exemplo. Universidade pública é para todos. Eu assisti várias aulas em outras faculdades da USP. Você pode assistir aula na Unicamp, não pode? Pode sim, é público. Você não vai ter o diploma. Você pode ser ouvinte. São várias muralhas, né? Essa é legal para você guardar. Tá? Essa é para você guardar. Bom, discutir. Vamos ver a questão de número 5. Populismo. Questão clássica, né? Populismo. América Latina. Lembra? E o populismo, ele está associado à crise das democracias liberais. Populismo, tá? Ele está associado à crise de democracias liberais.
Não é à toa que o populismo, eu disse a você, ele caracteriza, por ser um fenômeno da América Latina, nos dias atuais, ele não está só na América Latina, né? Aliás, o Brasil atual, hein? O Brasil gosta de populismo, né, gente? Você lembra que o populismo é uma forma de governar. E você não esqueceu que o populismo, ele caracteriza-se por concessões. Você faz concessões para ter o controle sobre as massas populares e garantindo os privilégios, as elites. Tanto que eu lembro que várias vezes eu disse aquela dica para você. Vargas foi o quê? Pai dos pobres, mas a mãe dos ricos também, né, gente? E se você lembra, o maior problema do populismo é que essas concessões vão ficando cada vez maiores. Aí chegará um momento e isso leva a um conflito. Né? Não é à toa que você sempre tem intervenções militares, né? Ou governos autoritários. Você lembra que os líderes populistas, eles têm algumas características como o carisma, um paternalismo, autoritários, demagogos. Ai, como tem líderes demagogos, né? E as massas gostam. Né? Bato, dou porrada, tenho vontade de dar porrada em jornalista. Tem alguns líderes aí que realmente são minha gente. Né? Meu companheiro. Muito. Populismo é um tema perigoso. Vamos lá? O termo populismo costuma ser empregado para descrever regimes políticos envolvidos entre a crise de 29, né, que vai afetar o Estado democrático, meados do século XX na América Latina. Ele pode ser considerado impreciso, pois ao ser utilizado refere-se aos aspectos comuns, né, sem ponderar as especificidades conjunturais e diferentes realidades nacionais. Né? Levando em conta essas considerações, o item A aponte dois governos latino-americanos populistas com seus líderes, modelos clássicos, Vargas, Perón, né? Lázaro Cárdenas no México, pobre México, tão longe de Deus, mas tão perto dos Estados Unidos. Lembram dessa? Então, esses três modelos são modelos clássicos. Tá? E tem B, menciona e caracterize uma semelhança e uma diferença entre esses três exemplos de populismo. Por isso que eu espero que você leia o item B, a resposta que nós deixamos. Leia. Olha algumas semelhanças e algumas diferenças. Diferenças, inclusive, na questão partidária. Você lembra que Vargas não tem partido político? Não é interessante? Não é à toa que até hoje no Brasil, muitos votam em pessoas e não em partido. Independente no partido que o elemento pertença, não é interessante? Não criando uma identidade, inclusive, partidária. Eu voto na pessoa. Tá? Olha que interessante. Não esqueça que o México, tá? Também você vai ter o apoio do campesinato. Legal? Você não esqueceu que foi a Revolução Mexicana, em 1910, que irá promover mais tarde a primeira reforma agrária da América Latina. A maioria camponeses de origem ameríndia. Né? Tá? Perón, com o justicialismo, lembra uma companheira, Eva Duarte, a mãe dos descamisados? Portanto, leia a resposta do item B.
A questão de número 6. Na minha opinião, foi a melhor questão deixada aí, né, pelo professor Raul para vocês. A melhor de todas. Né? Uma história rompida. Roma antiga e Ocidente moderno. Vamos ver o texto primeiro? Comigo. A construção da modernidade econômica no Ocidente teve como elementos determinantes a aquisição de características mentais e sociais, totalmente estranhas ao mundo greco-romano. Uma árdua e longa reapropriação civil do trabalho. A invenção de uma relação nunca antes experimentada entre trabalho dependente e liberdade pessoal. Seja nas cidades, que renasciam, seja nos campos, depois do feudalismo. E também uma reconquista da dimensão física da natureza, matéria e movimento. Um novo quadro de experiências e conceitos, como condição para uma aliança. Essa frase eu creio que se grifou. Uma aliança entre inteligência e produtividade. Entre conhecimento científico, saberes artesanais, inovações tecnológicas. Bacana esse texto, não? E tem a caracteriza a relação entre trabalho e liberdade pessoal na antiguidade. Lembram-se, meus caros, você que foi meu aluno, né, a gente acabou criando certos vínculos até, talvez assim, de cumplicidade maior, né? Tua vitória é minha vitória. Você lembra que eu sempre inicio meu curso com vocês, quando a gente discute a questão do trabalho, diferenciando a escravidão da antiguidade e a escravidão moderna. Lembra a importância do ócio? Eu até friso com vocês. A ideia de ócio na sociedade burguesa mudou, né? Aquela ideia de preguiça, etc. Aí não é essa. Né? O ócio é você ter um tempo livre para dedicar-se às atividades que lhe dão prazer. Como, por exemplo, participar dos assuntos políticos. Né? Só que para que eu tenha tempo livre para me dedicar nas atividades que me dão prazer, alguém tem que trabalhar. Você talvez não é um elemento que trabalhe, né, nesse mercado formal do trabalho. Você nunca trabalhou na vida, mas alguém banca para você ter esse tempo livre e vai cobrar-lhe. Tá? É esta relação que ele está perguntando a você. Então, se eu tenho na antiguidade, né, o trabalho escravo, lembra a ideia da ferramenta de trabalho? Eu lembro quando eu comentei com vocês, por exemplo, Roma Antiga, professores, a maioria dos professores eram escravos gregos. O professor é um escravo. Né? A gente só pensa naquela ideia com a mão de obra de um trabalho braçal. Né? Então, para que você tenha esse tempo livre, possa praticar o ócio, alguém terá que trabalhar. Por isso que você tem que raciocinar na resposta que nós deixamos aí para você. Né? O ócio é necessário para você poder exercer outras atividades. E uma das principais é a participação política nos assuntos da polis. Agora, foi o entender que eu considerei essa questão muito boa. Compare a natureza, conhecimento científico e das inovações tecnológicas do mundo greco-romano com o mundo moderno. Afinal, o conhecimento é uma arma, não é? Uma arma maravilhosa. A gente vê muito isso, né? Por exemplo, na atualidade, a questão das vacinas. Se você não entendeu a metáfora, o pragmatismo,
Aquela ideia de você desenvolver o conhecimento, mas um conhecimento pragmático, com uma finalidade. Por exemplo, muito simples. Aí, dependendo da resposta, que eu espero que você já tenha lido. Você lembra, por exemplo, o quanto os romanos eram pragmáticos? Tanto que romano, lembra? Roma é uma sociedade militarizada, há um pragmatismo. Mas é simples. Levar a água, né? O aqueduto. Eu vou ter que desenvolver a engenharia. Vou ter que desenvolver um conhecimento pragmático para construir esse aqueduto. A construção de estradas, o calçamento. Você vai desenvolver a engenharia. O direito não desenvolve em Roma. Lembra quando você estudou isso? Mas esse direito também tornou-se pragmático, para ter um controle. Leis, por exemplo, serem escritas. Muitos não conhecem ou não entendem as leis. Então você vai ter uma elite favorecida. E olha que ironia, se você traz isso para o mundo atual, para os tempos modernos, você vai notar esse pragmatismo. Lembra daquela dica que eu sempre comento? Guerras não aceleram mudanças. Guerras aceleram mudanças. Guerras não trazem, por exemplo, um desenvolvimento científico. A medicina não evolui. Olha que legal essa questão, né? Essa ideia de você ter avanços tecnológicos, mas favorecendo também o quê? Um avanço produtivo. Interessante, né? Por isso que eu citei a questão atual de vacinas. Não é à toa que você tem mais de 100 nações no mundo, mais de 100, que não têm acesso. Porque torna-se dependente também desse conhecimento intelectual, dependente desse conhecimento tecnológico, pragmático, produtivo. Essa questão, você tinha que saber trabalhar essa linha. Não é à toa, meu caro. Lembra quando você estudou Revolução Industrial? E você que foi um aluno, lembra que eu sempre cito aquela dica. Evolução seguido de uma revolução. Uma mudança paulatina que provoca uma mudança radical. Por exemplo, para você sair pela memória, lembra do trabalho artesanal? A indústria doméstica, a indústria artesanal, onde o artesão conhecia todo o processo, participava de todo o processo. E você evoluindo esse processo, por exemplo, a indústria manufatureira, você traz uma divisão de tarefas, onde esse elemento agora passa a trabalhar por um salário, onde esse elemento já não vai mais participar de todo o processo produtivo, perdendo até o prazer naquilo que ele faz. E aí, com a maquinofatura, vem a fábrica, a necessidade de agrupar onde estão as máquinas. Isso vai exigir também um desenvolvimento intelectual para você industrializar outras etapas. Não é à toa que eu sempre comento com você, né? A produção, né? A mecanização de todo o processo é só na segunda revolução. E hoje estamos na quarta, né? Que promove um avanço tecnológico fora do comum, mas pragmático. Olha isso que nós estamos fazendo. Não é à toa que este ano o Enem nesse país foi muito, muito discriminatório. Aumentou o fosso, o abismo entre aqueles que têm e os que não têm o acesso a disputarem vagas. Esta linha é o que você deveria ter trabalhado nessa questão. Por isso que eu quero que você leia esse item B que nós deixamos para você. Por isso que eu chamei essa questão, ela é muito bacana. A ideia do conhecimento científico sendo conhecimento pragmático, né? Mas, meus caros, eu falei demais. Né? Olha, capricha. Boas provas.
Só isso. Boas provas. Vocês já estão mais do que preparados. Cuidem-se, por favor. E juntos. Muito obrigada. Até uma outra ocasião.